continuar falando, voltar falando, pastor, põe aqui para mim, o descanso ainda é o melhor caminho, né? Semana passada o Gui falou aqui um pouco sobre descanso, a outra semana eu falei sobre descanso na quarta-feira, não é? Que andar em descanso, Jesus, nós sabemos que Jesus é o nosso descanso, estar nele, confiando nele, ele é o nosso descanso. Então, hoje eu vou falar algumas coisas aqui sobre isso. Talvez na outra semana, daqui a 2 semanas, a gente continue falando, não sei, depende do que o Espírito Santo vai trazendo, né? Eu acho que essa é uma das coisas que tem que mais move a gente. A Bíblia diz que a gente deve perseverar, deve, digamos assim, de uma certa forma, fazer força para entrar no descanso, para nos posicionarmos nisso. A Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo, esforçai-vos então para não recuar do lugar que vocês já estão, que já foi conquistado para vocês, não é? A Bíblia diz que aquele que sai da fé, que tenta operar, conquistar a justiça pela própria força, ele caiu da graça, e graça é esse lugar, graça está conectado, esse lugar que nós estamos em Cristo, está conectado com a questão de graça. Quando eu tento fazer pela minha força, estou recuando, saindo deste lugar, dando este lugar, permitindo que o diabo me mova de lugar, e saindo da graça, voltando para a lei, onde o diabo encontrava legalidade para atuar na minha vida. A Bíblia diz que a ferramenta que ele tinha para me condenar foi tirada, foi rasgada, que era a lei, não é? Então, quando a Bíblia fala de não dar lugar ao diabo, ela está falando, não recue, não volte, permaneça nesse lugar de descanso. Então, existe sim um posicionamento, uma ação, podemos dizer assim, um posicionamento ativo que eu faço para permanecer no descanso, não é? Para permanecer lá, não vou me mover de lá. É muito legal, quando a Bíblia fala em Gênesis 1, lá no capítulo 1, não é? Deus inicia criando todas as coisas, aí no 6º dia cria o homem, e a Bíblia diz, no 7º dia Deus descansou de todas as obras que havia feito. No entanto, é apenas o capítulo de número 2, ainda 1 e 2 ali, não é? Que as coisas estão acontecendo, não é? E diz que Deus descansou. Daí em diante, você vê que aquilo que Deus programa, que diz que eu quero assim, começa a se desenrolar a partir de agora de uma expectativa de Deus sobre aquilo que ele havia programado para acontecer, não é? Então, o descanso tem a ver com isso. Eu me posiciono naquilo que já foi programado, ou seja, Jesus ele veio para, a Bíblia diz que ele leva sobre ele, Gálatas 3, ele se faz maldição no madeiro, lá na cruz, porque está escrito. Ele fez isso porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Então, já foi criada uma plataforma sobre a qual agora eu posso descansar e acreditar que tudo que foi programado vai acontecendo, vai fluindo. É muito mais, então, quer dizer, esse descanso é que existe, aí eu falei aqui na última vez, eu acho semana passada, semana atrasada, que há uma energia a ser queimada, mas nessa direção, permanecer, porque há uma guerra mental, muitas vezes querem te tirar do lugar, e nós temos vários exemplos quando a gente menciona aqui confiar ou não confiar, porque descanso está diretamente ligado à confiança, à fé, né? À confiabilidade. Então eu peguei aqui, descanso ainda é o melhor caminho, talvez daqui a 2 semanas eu trago assim, o descanso não mudou de ideia, não é? Ou descanso está te chamando, para que, não sei, a Bíblia diz que a gente deve insistir para entrar no descanso, e eu vou insistir batendo na cabeça de vocês que estão aqui, na cabeça de vocês que estão em casa, até que vocês entrem no descanso, até que vocês, a única confissão é, aleluia, graças a Deus, Deus é bom, a vitória é certa, estou aí no fluir do Espírito, está indo de vento em polpa, está acontecendo, já foi programado, está chegando, e pai, aí sim, agora vamos falar de outra coisa, gente, né? Mas por enquanto a gente vai falando de descanso. Bom, pegamos aqui o verso de Isaías 30, verso 15, que diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, ele diz assim, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força,
mas vocês não quiserem. Ele está falando para aquele povo naquele momento, não é? Onde o povo havia afastado-se de Deus. Eles se afastaram de Deus. E, é claro, afastou-se de Deus. Esse entendimento nosso, né, que às vezes as pessoas falam de um evangelho fácil no sentido de que o que aconteceu dentro de mim, aconteceu no planeta, aconteceu na minha carne, aconteceu na minha mente, não é real isso, não é real. Aconteceu dentro de mim a mudança de natureza, eu recebi a nova vida, a vida de Deus, mas isso não aconteceu na Terra, isso não aconteceu no planeta, nas coisas materiais, físicas criadas, exceto no homem. O homem aconteceu isso. O novo nascimento é algo que aconteceu dentro da gente. Então, agora, baseado nesse fato, não é? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós fomos criados como vitoriosos por causa da questão da natureza de Deus. Mas ele diz, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, existe um sistema aí fora que ainda não foi tomado o controle dele, no sentido de Deus destruiu tudo que era mal, e agora você pode andar tranquilo, de olhos fechados, pode dormir de portas abertas e pode deixar a chave no contato do seu carro, que nada de mal vai acontecer, porque o mal foi destruído. Não é isso. O mal perdeu a sua autoridade sobre os filhos de Deus, por causa de Jesus. Ele perdeu a autoridade, mas ele está atuando aí na vida daqueles que não creem, daqueles que não se refugiam em Cristo. Então Deus diz assim, olha, em vos converteres, e a palavra converter, que é em vocês mudarem, para a gente mudar a forma de pensar, em você mudar o seu pensamento, não é? Em você mudar o seu pensamento, mudar a sua mente, renovar a sua mente, e em sossegardes, quando é que eu vou sossegar? Não é? Quando eu estiver dentro desse processo, nas áreas que esse processo de renovação da mente é uma realidade dentro de mim. Naquilo que eu já entendo que funciona mentalmente e sou capaz de executar isso, eu desfruto do sossego. Nós vemos aí que a igreja, os cristãos estão vivendo muito tempo sentados dentro de uma igreja, ouvindo, e infelizmente vivem desesperados, sem esperança, né? Ele diz assim, o Senhor, o Santo de Israel, diz, olha só, nova tradução na linguagem de hoje eu peguei para a gente, né? O mesmo verso, o Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Olha só, que eles se voltarem para mim. Sabe, no domingo, gente, eu falei aqui sobre a transformação que acontece por meio do Espírito Santo, a nossa mudança de mente, né? Que é essa ação do Espírito Santo em nós. E a expressão lá, que voltar para o Espírito, é voltar, entrar nele. É como se alguém tivesse saído de dentro de casa, ou então estivesse indo numa direção e ele parasse, e mudasse de direção e entrasse em outro ambiente. E quando a gente lê, se voltarem para mim, significa, hoje, para a igreja, significa entender, mudança de mente, é eu entender onde eu estou hoje. É uma mudança, olha só, quando eu entendo onde eu estou hoje, acontece naturalmente uma mudança de ambiente. Hoje, você e eu estamos em Cristo, diga amém por isso. Estamos em Cristo. Ele é o que o salmista Davi disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa na sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente descansa, e ele pode dizer assim, direi do Senhor, ele é o meu refúgio, é o meu rochedo, é a minha força, não é? Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Ficarem tranquilos, confiarem. Fiquem tranquilos e confiem em mim, eu lhes darei a vitória. Essa expressão é muito boa para a gente, para quem não está com um problema iminente, né? Ela é muito boa para quem tem que resolver o problema amanhã, ou só na próxima segunda-feira, mas para quem tem que resolver o problema amanhã na primeira hora, pode ser que, né, a pessoa diz, pastor, como é que eu faço? A Bíblia não coloca exceções. Não é tipo aquelas avenidas que diz assim, olha, pode passar qualquer veículo, exceto o caminhão. Pode passar qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, exceto quem está de chapéu.
Não, a Bíblia diz assim, fiquem tranquilos para todos. Para todos. Quem tem um problema iminente na porta, ou quem tem um problema que tem que resolver daqui a um ano. Quem está enfrentando uma crise de apenas um probleminha de saúde, que com um anador resolve, ou quem está enfrentando um problema de saúde que o médico disse já está desenganado. Ele diz assim, se vocês se voltarem para mim, confiarem em mim, vocês estarão seguros. Isso é bom demais. Isso é bom demais porque Deus não precisa dispensar maior nível de poder para abençoar, ou para curar, ou para ressuscitar o morto, para abençoar alguém com uma caixa de palito de dentes, ou para ressuscitar o morto. Ele é o mesmo Deus. Amém, gente? Captem isso aí, isso é muito bom para a gente. As suas ações são fruto das reflexões que você permitiu enraizar em seu coração. Isso é uma realidade. Olha só, as suas ações são fruto das reflexões que você permitiu, não são das reflexões que você teve. Porque às vezes a gente reflete sobre determinadas coisas, mas a gente não aceita, porque você reflete, aquilo vai de encontro a algo na tua vida que precisa ser mudado. Muitas vezes a gente reflete sobre algo, e aquilo vai direto de contra, né? se opõe a algo em minha vida que precisa ser mudado, porque o lugar que aquilo que precisa ser tirado está, é exatamente o lugar do tema refletido. E às vezes nós precisamos disso, não é? E aí, eu refleti, mas não permiti. Mas aquilo que eu permiti enraizar no meu coração, e Tiago diz assim, receba a palavra, receba em vós a palavra enxertada com mansidão, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Olha o que o Tiago diz, ele diz para a igreja, ela é poderosa para mudar a sua forma de pensar. Então, receber com mansidão é eu refletir e dizer assim, realmente, eu preciso mudar nisso, preciso abrir mão disso, preciso me deixar conduzir pela verdade nessa área. Essa área aqui, eu preciso dessa transformação. E então o que acontece? A verdade se sobrepõe àquela área que eu estava agarrado a ela. Então as suas ações são fruto das reflexões que você permitiu serem enraizadas no seu coração. Só que eu permiti, gente. Do contrário, não. Pastor, eu reflito muito sobre a palavra, mas o que a palavra tem feito com você? Pastor, eu leio a Bíblia demais, mas o que a leitura tem feito com você? Pastor, pensa num camarada que gosta de ler livros de homens de Deus, mas o que isso tem feito com a sua vida, não é? Enquanto isso tem te transformado, porque o que me transforma e transforma cada um de nós é aquilo que cria raízes, que produz raízes dentro da gente. E raízes profundas. Porque as coisas podem produzir raízes superficiais, gente, em nossas vidas. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, não está no esboço, mas eu vou ler para vocês aqui, só para vocês ficarem aí, sei lá, de repente, pastor, eu queria saber o que Jesus falou na parábola do semeador. Não é? Lá no Evangelho de Mateus, é uma das passagens que ele fala, mas tem Marcos 4 também, Lucas 8, diz assim, presta atenção, Mateus capítulo de número 13, Jesus diz assim, ele explicando a parábola do semeador. Ele diz, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. O verso 16, pois em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês veem agora e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então atentem agora para a parábola do semeador, vou explicar para vocês. Pessoal que está em casa aí, eu estou meio de lado aqui, mas estou vendo vocês aí. Não é? Diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante, não é? Muito importante para a forma como a gente conduz, como a gente acredita, pelo menos. Às vezes você diz assim, nossa, o pastor, sei lá, o Guilherme, o Henrique, que é o pessoal que mais ministra aqui, sempre está ministrando as mesmas coisas, dando volta. Provavelmente você fala isso porque não compreendeu o que está sendo pregado. Porque quem compreende é enriquecido. E quando eu sou enriquecido com alguma coisa, eu quero ouvir a mesma coisa de novo. Isso é muito importante, porque ele diz assim, olha só, cadê? Deixa eu ouvir de novo, deixa eu ler de novo, qual verso? Aqui ouve a palavra do reino, e não compreende, o verso 19, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, presta atenção,
Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta atenção, ele está dizendo que, aqui o pastor Cássio compartilhou aqui para vocês que conseguem enxergar aqui, ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo significa que ela produziu alguma raiz, não é? Sufocam essa verdade e ela não é de longa duração. Isso significa que eu posso refletir alguma coisa e ela produzir algum tipo de raiz, porque ele diz, recebe logo com alegria, caramba, da hora, a palavra mudou a minha vida, mas quanto tempo vai durar aquilo? Às vezes, aí vem uma pressão, vem outra pressão, e começa a refletir, não no que a palavra produziu, mas começa a refletir no que o sistema está fazendo. Nós nunca paramos, na verdade, nunca vi um teólogo, sei lá, um estudioso da Bíblia, dizendo, olha, Pedro andou por cima das águas, sei lá, 50 metros. Embora eu imagino que ele andou muito, não é, até ele afundar. Mas uma coisa é certa, o que Pedro andava ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo, levou ele a tomar uma atitude, que era Jesus. Quem ele ouvia, levou ele a tomar uma atitude ousada. Sair do barco e pisar na água. Mas o que Pedro parou para olhar e refletir, levou ele a afundar. Então significa que num determinado momento da nossa caminhada, onde raízes foram criadas, começou a frutificar, pode ser que cesse. Porque os problemas, eles não vão parar. Ah, pastor, agora que eu sou crente fervoroso, eu já li a Bíblia 4 vezes, de capa a capa, e o Senhor falou do Espírito Santo, todo mundo aqui falou do Espírito Santo, eu oro em línguas, pastor, não tem mais problema, sabe? Eu ando, sabe, aquele mar calminho, parece lá a praia do Nordeste, Muro Alto, sei lá, Muro alguma coisa. Muro Alto? Isso aí. A onda não passa para cá. Só calminho. Hã? Ensina para a gente. Vai ter a oportunidade de pregar aqui também. Não sei quanto tempo. Porque uma das estratégias de Satanás é exatamente essa, se esconder. Fingir de morto. O bichinho se finge de morto só para você levar para dentro de casa. Ou chegar bem pertinho dele assim, coitadinho, e ele tacar o dente na orelha. Né? Então, as nossas ações, elas serão frutos das nossas reflexões, aquilo que a gente permite se enraizar, e raízes profundas, gente. Raízes profundas, a nossa caminhada, a sua caminhada não é de um minuto, não é de um dia, não é de uma semana, não é de um mês. Pastor, já sou crente meu Deus! E eu sou há 30 quase, 97, 2027, eu faço 30 anos de convertido. Gente, meu Deus, tem hora que tem dia que parece noite. É uma vida até o fim. Aquele que perseverar até quando? Até o fim, cara. É até o fim. Tem que ser raízes de gameleira, vai lá fundo, cara. Aquelas raízes, sabe, que viram um muro para cima, não tem mais terra para elas entrarem, elas começam a fluir para cima. Raízes que parecem mãos, são pés que parecem mãos, tão fortes e musculosos que são. Para durar, é verdade. Está brincando, cara. Está brincando. Então, refletir, pastor, eu tenho pensado na Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Isso aí. Nada, tem que ser comida. Gente, já me disseram que, quer dizer, me disseram não, já me chamaram a atenção porque eu tomo café com açúcar, né? Algumas pessoas dizem, pastor, o senhor não toma café, o senhor toma açúcar. De uma certa forma é verdade. Porque se eu tomo café, deveria não misturar açúcar. Deveria ser só água e café, água quente, para saborear o café. E aí agora os bons provadores de café, põem um pouquinho só na boca. Deixa ele se espalhar na língua. Que café. Os bons provadores de vinho, o pastor Cássio mesmo.
Me vinguei de alguns anos atrás. Põe na língua e deixa o sabor. É reflexão, sabe? Se você mudar as suas perspectivas internas, o exterior é consequência. Deixar raízes se aprofundarem. Se você muda as perspectivas internas, o exterior serão consequências. Pastor, mas não estou vendo nada acontecendo na minha vida pelo lado de fora. Não estou vendo nada. Sabe, gente? Vocês já viram na televisão, nos vídeos do YouTube, ou no jornal, aquele vulcão que está em erupção lá fora? Alguém já viu aqui? Todo mundo já deve ter visto, né? Nós estamos numa cidade da informação. Não é? Aquele vulcão. Você sabe por que aquelas casas estão sendo destruídas em volta do vulcão? Porque as pessoas não acreditavam que dentro, no interior, estava acontecendo alguma coisa. Elas não acreditavam. E elas foram construídas cada vez mais perto do vulcão, cada vez mais perto. E dentro estava acontecendo alguma coisa. Ele estava inchando, é exatamente isso. Que às vezes você pensa, Jesus diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a alguém que coloca uma medida de fermento na massa. Cara, você coloca lá uma medidinha ou 3 medidas de fermento numa massa e deixa lá. Conforme vai mexendo, conforme os combates do dia a dia, você vai respondendo, dali a pouco a massa está. Ele vai crescendo, o reino de Deus é semelhante a isso. Se você muda as suas perspectivas internas, o exterior é consequência. Por quê? A boca vai falar de quê? Do que o coração está cheio. Jesus disse, não pode alguém ser bom falar coisas ruins, assim como o cara que é mau vai falar coisas boas, não vai falar coisas boas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque, perdão, veio de novo aqui. O fluxo da vida na fé é essa aí, ó. Penso, falo, descanso e tudo passa a existir. Esse é o fluxo da vida da fé. Penso sobre, reflito, falo sobre, descanso naquilo que meu coração está cheio e dali a pouco as coisas começam a fluir. Lembrem disso, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante, né? Eu acho que eu fico lembrando disso sempre. Mas é bom a gente repetir isso. O descanso que a Bíblia fala não é eu deixar de trabalhar. Não, agora, pastor, você é missionário. Missionário do descanso. Eu prego para os meus vizinhos. Quando não tem vizinho, eu fico esperando eles chegarem. Prego para minha família, mas quase ninguém vem em casa. Não. O descanso é um posicionamento interno. É a confiança de que tudo, exatamente tudo que Deus me direciona, já vem, a vitória já me acompanha. Olha só, tudo que Deus te direciona, a sua vida profissional, a sua família, qualquer problema que você tem que enfrentar, qualquer desafio na vida, a vitória te acompanha. A vitória está com você. A vitória está com você. Não é? Marcos 11, 23, Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Então, está dizendo que o produto dos meus lábios tem que ser o que fluiu do meu coração. O pastor Carlos está ali com a plaquinha. É vingança isso? Me acelerando. O produto dos meus lábios, eles têm que ser oriundos do meu coração, da fonte. Olha lá, não se preocupe, os frutos das mudanças internas não podem se esconder. Meu Deus do céu. Isso é muito bom, gente. Não podem. Não pode ficar escondido. Aquilo, o fruto do que está acontecendo dentro da gente. Pastor, mas eu estava comentando, falei aqui, acho que foi domingo, não sei se foi domingo que eu comentei aqui, gente, toma cuidado com a questão de virar igreja em casa, se tornar igreja em casa, né? Ser apacentado pela tela de uma televisão, né? Pelo um microfone que está saindo e chegando até você, pela rede social. Porque a pessoa pensa que é crente porque achou bonito, que achou legal, porque aprendeu um monte de coisas. Aí, no momento em que tocar nela, no momento em que ela incidir num contato, ela não tem paz, não tem paciência para suportar, está
totalmente carregada de sentimentos ruins que não foram extirpados para o lado de fora, não foram expulsos. Davi diz assim, expurga de mim o que me é mal. E a palavra lá expurgar é como alguém apertar com os 2 dedos uma espinha, um cravo no corpo para colocar para fora aquilo que não faz parte da estrutura física da pele. Expurga de mim. Como isso acontece dentro da igreja? Alguns usam ferramentas ruins, como Deus põe doença para ensinar alguém, Deus põe, sei lá, Deus fecha a porta de emprego para ensinar um pai de família, deixando os filhos passar fome, todo mundo passar fome, ser expulso de casa porque despejado, isso é Deus. São ferramentas das trevas para atribuir a Deus. Sabe qual é a ferramenta que Deus usa para transformar a gente? Primeiro, a verdade. Porque se eu não tenho para onde ir, Ele não me direciona. Eu não tenho para Deus dizer assim, mude, Adailton, mudar para onde? Ele já me coloca diante do propósito de mudança. Segundo, pessoas. É a verdade, o Espírito trabalhando com a verdade por meio das pessoas. Então são pessoas que, no nosso contato, no dia a dia, que a gente vai crescendo, não é? Travou aí, pastor. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Estou dando voltas aí para você captar. Não sei, gente, acho que agora fui eu que fiz aí uma salada, né? De novo para vocês. Se o seu coração controlar a sua mente, é tiro certo. Sou eu que estou trabalhando nos meus slides agora, aprendendo aí. Então tem uns nozinhos pelo meio. Enganchou aí, travou. Não vai. Pronto. Eu trouxe para vocês aqui a palavra dúvida, não é? Porque é um dos vilões do descanso. Só para você entender, de repente vocês conseguem se encaixar dentro disso. O que é dúvida? É a palavra grega distazo, ou eu vacilo, duvido, que a palavra dúvida, esse distazo, é gerada de 2 palavras. Primeiro diz, que é 2, ou duplo. E segundo, estasis, que é postura em pé. Isso quer dizer alguém que tem 2 pensamentos, que seguem 2 direções, alguém que está dividido, pessoas, quem é que não descansa? Não existe descanso se eu tenho plano B. Cara, eu vou sentar aqui nessa rede, mas se ela... põe uma rede e um colchão embaixo, é isso aí. Ou como o paulista, né? Os caras dizem que é baiano, mas o paulista que colocou a rede em cima da piscina. É fácil, cara, porque se cair, cai na água. 2 pensamentos, então dúvida é alguém que anda, que se apoia sobre 2 pensamentos. Cara, eu estou aqui na igreja, estou caminhando aí, mas se de repente, sei lá, se Deus não responder, eu já tenho aí um centro de umbanda preparado, que vai minha família lá, meus tios, meus primos, todo mundo vai lá, cara. Então, estou vindo aqui tentando uma coisa diferente. É verdade. É verdade. Mas o cara já tem uma carta na manga, e é uma carta mesmo de baralho. É uma carta de tarô na manga. Então, quer dizer, isso aí é dúvida, gente. A Bíblia diz, não pense... Olha lá, que essa pessoa receberá alguma coisa do Senhor, porque nós podemos enganar até pastores, estar sentados em bancos de igreja por aí espalhadas, mas a Deus não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor e vai viver assim, ó, senta aqui, senta ali, senta lá e senta lá. E nós temos aí uma multidão caminhando dessa forma, tipo de colar, colou. Vamos ver se dá certo, né? Parece aqueles jovens que estão na igreja e dizem, cara, preciso ir na balada ver se eu acho a namorada. Aí não foi, vou voltar para a igreja, e vai e fica, vou na balada, Para, pelo amor de Deus. 8, sucedeu que os amalequitas... Gente, aqui foi eu de novo. Juntei tudo de novo aqui. Desculpem. Perdoa que é eu que estou nos meus slides. Hoje eu tentei fazer aquele para esmaecer e aparecer, né? Mas deixa eu pegar aqui. Capítulo 8 fala sobre... Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. Eu só quero pegar esse ponto, a gente vai fechar aí já. A Bíblia diz que quando o povo saiu de dentro do Egito, eles ficaram escravos por 430 anos. Após 430 anos, Deus tira eles de dentro do Egito, através da vida de Moisés. Isso é uma história tão clara, tão comum para a gente, que todo mundo já sabe, eu não precisaria contar
aqui quem tirou e tal. Mas a Bíblia diz que Deus entra no Egito por meio de Moisés, tira o povo de lá e para levar o povo para a terra que manda leite e mel, no deserto, através do deserto. E quando o povo sai de dentro do Egito, vendo tudo aquilo, passa no teu pensamento aí rapidinho, né? A manifestação de Deus, como Deus se manifesta sobre o Egito, para resgatar o povo, para mostrar a bondade dele para o povo e o poder dele para o Egito. Aí Deus leva o povo, abre o Mar Vermelho, põe o povo no deserto e está levando o povo imediatamente, não é? Esse verso aí está no capítulo 17 de Êxodo. Não é? Se você ler o capítulo 13, 14, você vai ver lá a saída do povo atravessando o mar. Capítulo 17, pouco tempo depois, coisa aí de 1 mês e meio, o povo já dá de cara com esse cara aí, não é? Os amalequitas, que vieram atacar os israelitas em Refidim. Montaram uma emboscada, eles não vão passar daqui, vamos atacar. Olha só, gente, ali o que tinha? Tinha um povo que era escravo, uma geração totalmente escrava por 430 anos. Não eram homens de guerra, até porque o faraó último, ele não confiava isso, colocar os caras em frente de capitães de guerra, preparados para a batalha, claro que não. Eles tinham medo dos judeus. Os judeus eram escravos, trabalhadores lá da lavoura, para fazer tijolo, e uma das coisas mencionadas lá, que eu imagino que era a maioria deles trabalhavam em construções de cidades, né? E eram cidades construídas da forma das pirâmides, você imagina. Cavando cidades em cavernas, em pedras, em rochas. Então o povo, eles não tinham essas estratégias de guerra. E quando eles saíram de dentro, a primeira crise que eles enfrentam, fora o Egito, é os amalequitas que vieram para lutar contra eles, se opondo ao que Deus tinha para eles. Ou seja, colocando em conflito a confiança deles em Deus. Em conflito. Porque o cara passou de um problema, está ali tranquilo, de repente, vamos ver se realmente, vamos criar uma pressão para ver, não é? Então, a Bíblia diz que Moisés, vendo que não ia vencer a guerra com a estratégia humana só, ele disse para Josué, prepara o povo, vai para a frente da batalha, que eu, Arão e Ur, vamos subir para a montanha, de onde a gente pode enxergar vocês batalhando. E de lá nós falaremos com Deus, enquanto vocês guerreiam. Espera a gente chegar lá. E a Bíblia diz que Moisés subiu com Arão e Ur, são representantes do povo, para o monte, e de lá Moisés levanta as mãos e começa a orar. De princípio, de início, Moisés não diz qual era a missão de Arão e Ur, nós entendemos que a missão deles, porque lá eles vão pegar as mãos de Moisés e manter sustentadas, mas eles não imaginavam que isso ia acontecer, que eles tinham essa missão. Mas a importância de nós entendermos a ação de Arão e Ur, porque Arão era o sumo sacerdote da época, era o representante do sacerdócio, e Ur era o representante do povo. A importância de nós estarmos de pé, a importância que eu falo de pé nesse sentido, em fé, né? Estarmos em fé. Porque a Bíblia diz que enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Josué prevalecia. Quando Moisés a mão abaixava, os amalequitas prevaleciam. E aí ficou naquele bate e volta, e Arão e Ur, prestando atenção, viram essa situação. Então o que eles fizeram? Dá uma olhada. A mão de Moisés disse que era muito pesada e ele não conseguia ficar muito tempo assim. Então, olha o que eles fizeram. Pegaram uma pedra e a colocaram para Moisés sentar. Gente, acabou. A vitória é certa. Moisés está sentado, já resolve o problema? Sim ou não? Não. Porque essa é a posição de Jesus. Mas se nós não colarmos com ele, sem vitória. Se nós não nos posicionarmos com ele, sem vitória, gente. Porque Moisés se sentou, mas as mãos ainda precisam ser levantadas. Somos nós que nos posicionamos. Onde é que ficam as mãos? Na cabeça ou no corpo? Oh, meu Deus! Né? Somos nós, é o posicionamento do corpo que mantém essa batalha, essa vitória de Cristo em ação, em alta. E aí diz que eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. Arão e Ur, que são o sacerdócio e o representante do povo, mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o fim, até o pôr do sol. Ou seja, até dar cabo de todos os inimigos.
E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isto no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Por que Deus diz isso agora? Porque Deus quer... Espera aí, o faraó não foi esquecido para sempre, mas diz que esse cara foi esquecido para sempre de debaixo do céu. O que esse cara tinha de tão terrível que vai ser esquecido? Não é? Vou aqui, ó. Primeiro, Refidim, o lugar da batalha. Significa descanso. Bonançoso, calmo, descansado, despreocupado, distenso, fleumático, impassível, imperturbável, manso, pacato, plácido, quieto, seguro, sereno, sossegado. O lugar da batalha. Quem foi incomodar esses caras? O aguerrido, o animoso, o bélico. Corre, corre, inquieto. Está aí, ó. Ele foi guerrear. Tirar o povo do descanso. E o descanso se levanta contra ele. Mas é necessário que o povo perceba isso. Deus disse: nunca mais, ele terá poder sobre vós. Aí Paulo diz: gente, não se submetam mais ao espírito de escravidão, porque vocês foram tirados para a liberdade. Diga graças a Deus por isso. Por isso que Deus disse: nunca mais, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração, para sempre. Para sempre. Todas as vezes que alguém for roubar o teu descanso, Deus está a teu favor para te fazer descansar. Eu falei aqui sobre a ajuda do Espírito Santo outro dia, de Romanos 8, né? Que diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. A palavra ajuda é uma palavra gigante, eu não conseguiria dizer mesmo que eu tentasse aqui. É o resultado de 3 ou 4 palavras gregas que se juntaram para formar aquela palavra. Ou seja, para falar, para criar uma ideia, para trazer uma ideia do que é ajuda, foram precisos, eu acho que 4 palavras gregas se juntando em uma para criar aquela palavra desse tamanho, tipo de Itaquaquecetuba, não é? Para entendermos o que é o descanso do Espírito Santo, que é um posicionamento que ele toma em favor daqueles que confiam. E o diabo quer roubar. O diabo tem alguns discípulos que ele envia preparados para te parar. Ele prepara os caras. É treinamento, gente. Treinamento. Ó, o desespero. Desespero, vem aqui. Tem um cara ali para você tratar. Ele tem essa tendência. Então você vai chegar e nem vai perceber que é você. Porque já é tendencioso, ele está em desespero. Tem o outro, o irmão dele, o inquietaço. Inquietaço é todo musculosinho e ele chega e o cara... Ô irmão, calma aí. Não, é que eu sou assim mesmo. Ô irmão, calma, segura as pernas dele. É o inquietaço. Não tem nada para fazer, não? E o primo dele? O ansiedade. Tem o primo segundo, da mesma família também, gente. Cadê ele? O hiperútil. Hiperútil. Opa, ó, o pastor está pregando, deixa eu segurar aqui o banco. Opa, você quer que eu te ajude? Ó, pastor. Ó. É da família, é o hiperútil. O que eu posso fazer por você, gente? Você está no mar, navegando na onda do Espírito, aí ele chega, e aí, precisa de alguma coisa? Te arrasta de lá com uma corda no pescoço. É o hiperútil, esse é primo do primo. E tem outro ainda, o irmão dele, do hiperútil. Cadê ele? O superfácil. O superfácil, meu irmão, você faz isso e faço. Esse me atrapalha. Esse cara nunca mais ele vai me perturbar. A Marcela agora... Convertei-vos. Eu me lembro agora do irmão que orava assim, ele pregou a palavra e disse: fala comigo, papai. O superfácil é terrível. Você faz isso, faço. Você faz o mundo, faço. Né? E tem o pai de todos, o nunca não. O nunca não é terrível. Porque o nunca não, ele
negligencia as funções dele. Na verdade, ele não é o pai de todo, né? Ele é irmão do pai, porque o pai está vindo aí, é o último. Ele negligencia o tempo dele, aquilo que é importante, porque ele acha que mais importante é ele, ou o que ele está fazendo, do que o que Deus disse que é. Mas o pai de todo é o orgulhoso. Que a palavra orgulho tem uma raiz conectada à soberba. E a Bíblia diz que esse Deus resiste, porque esse é autossuficiente. Mas Deus já providenciou um ambiente de descanso e paz onde eles não conseguem te alcançar. Diga graças a Deus. É esse lugar. Ó. Esse é o lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansa. Esse é o lugar, é onde vocês estão. Essa família não pode nem chegar perto de vocês, se vocês se refugiarem em Jesus, se deixarem Ele manifestar a vida dele em vocês. E fechamos aqui com essa, faz parte ainda, eu falei que ia fechar, mas é dentro do texto. Vivam em mim, a Bíblia, a mensagem, João 15, 4, 5. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês separados de mim, nada podem produzir. Bíblia, a mensagem. Que vocês recebam no coração, tem mais alguns slides pela frente, mas eu acho que nós chegamos no ponto do suficiente. Deus abençoe, vamos colocar de pé, vamos fechar.